Boa noite. Boa noite. Vamos a mais uma live do projeto Chico Nobre. Hoje traremos um tema interessantíssimo, como todos os outros, mas hoje eu acredito que vai mexer com as emoções, mexer com vocês. Pela pegada da música, vocês já entenderam, né? Já entenderam que hoje nós vamos subir. Vamos subir essa live, vamos mandar para as pessoas que estão aí com vocês, que seguem vocês, porque hoje o nosso tema está imperdível. I'm going all the way. Olha o nível da música, gente. Vamos lá. Vejam o que é que eu acabei de receber. Olha só. Do fracasso ao sucesso, da minha amiga Cristiane Valentim, com a autoria da professora Elizabeth Góes Sena. Todas duas já tiveram aqui conosco. Então, indicação da live de hoje, hein? Do fracasso ao sucesso, da amiga Cristiane Valentim. Então vamos lá? Vamos todos juntos? Começar mais uma live do projeto Chico Nobre. Então percebam que nós já estamos ao vivo. Estamos aqui já aguardando vocês para mais uma conversa de sucesso. Percebam o seguinte, não sei se você viu, mas eu já indiquei aqui o que eu recebi hoje, tá? Eu já indiquei aqui do fracasso ao sucesso, da nossa amiga Cristiane Valentim, que está aí na live, e com a autoria da professora Elizabeth Góes Sena. Todas as duas já estiveram aqui conosco. Então, indicação do dia, porque hoje nós vamos subir o nível. Então, boa noite a todos. E eu queria pedir permissão à nossa convidada, antes de apresentá-la, para a gente começar lendo uma passagem interessantíssima e que já vai ser usado aqui com ela do nosso livro Do Fracasso ao Sucesso. Para quem chegou agora, mandem os aviões, mandem a indicação desse livro também. Depois entrem em contato comigo que eu indico como vocês adquirirem, da nossa amiga de Olinda, Pernambuco, Cristiane Valentim. Então vamos começar lendo um trechinho aqui que eu já separei para vocês. Eu vou chamar a nossa convidada e a gente vai começar fazendo um... Eu vou chamar aqui nossa convidada e antes de apresentá-la eu vou já ler um trecho aqui do nosso livro. Olá, então, boa noite. Boa noite. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Uai, gente, não está me vendo? Tá escuro, tá tudo escuro para mim. Eu vou já te apresentar, então vamos resolver então, peraí, logo essa questão. Eu vou sair e volto. Tá, peraí. Tudo bem, tranquilo. Hoje está imperdível, hein, pessoal? Hoje está imperdível, a pegada é próximo nível. Nós vamos subir, hein? Vamos decolar esse foguete. Tá? A meta é a estratosfera. Não tem limite. Então vamos juntos, vamos para mais uma conversa de sucesso. Dá boa noite aí para a Cris Love Valentim. Boa noite para a minha tia querida que está aí, Maria Madalena Nobre. Né? E para a nossa psicóloga querida, que nós já vamos aqui chamá-la novamente. Agora vai dar certo. Acontece, né? Entrar ao vivo. Então, essas coisas, elas estão sempre tranquilamente acontecendo na internet, novamente. Agora sim, agora apareceu a nossa convidada ilustre. Então, antes de ler, eu vou lhe apresentar, mas antes de ler a passagem do livro Do Fracasso ao Sucesso, recebi hoje, diretamente de Olinda, Pernambuco, da nossa querida mentora também, Cristiane Valentim, com a autoria da professora Beth Góes, que já esteve aqui conosco. Né? Então, boa noite a todos.
já estão dando boa noite linda aí para você, então eu já vou lhe apresentar. Hoje nós teremos o projeto Live Chico Nobre e nós vamos subir o foguete, vamos subir o nível. Mandem os aviões e hoje é próximo nível. Então, nós temos hoje a doutora Silvana Cruz com essa pegada, né, do Another Level, psicóloga, palestrante, mentora, coach. Eu resumi o currículo, que é muita coisa, né? Então, treinadora de palestrantes e é coautora do livro Rainhas do Reino Século XXI, também outra escritora hoje na nossa live do Chico Nobre. Então, ela é fundadora do movimento Palestras do Próximo Nível. Então, eu vou dar uma pausa na leitura do livro da amiga, tá? E vou ler já um trecho aqui da sua música. Tomei a liberdade de traduzir, porque nem todas as pessoas, né, conseguem ler o inglês. Então, eu vou começar não com a pergunta. O seu primeiro comentário e apresentação já vai ser do tipo: de pé na rua, o sol está no leste, chamando a fera, o tigre por baixo, começando a acreditar que o mundo está aos meus pés. Estou pronta para a festa. Estou indo, está tudo ao meu alcance. Estou indo sim, pois o meu sangue é rebelde. Estou indo por todo o caminho para o próximo nível. Então, com vocês, hoje, a psicóloga e palestrante motivacional, Silvana Cruz. Seja muito bem-vinda, Silvana. Uma boa noite. A pegada está fortíssima. Mandem aviões, disparem os corações, que hoje nós vamos conversar com, como a Cris está dizendo aí, uma mulher forte, empoderada, poderosa e que realmente leva vocês ao próximo nível. Quer subir? Vem conosco. Então, larga os outros, vambora e fala para Chico Nobre. Quem é Silvana Cruz? Olha que recepção poderosa essa, maravilhosa. Tem muito a ver com o que eu faço no palco do Próximo Nível. Eu faço essa recepção bem animada de falar com música. Eu falo sempre, solta música. Então, a gente tem muito a ver em relação a essa apresentação, honrando os nossos convidados, porque é uma honra eu estar aqui, mas você também honrou a minha vida, trazendo todo esse cuidado, esse carinho, de fazer uma apresentação, de dizer, né, todas as minhas profissões aí. Então, fico muito feliz por ter esse carinho, esse cuidado. Parabéns, tá, Alcione? Muito obrigada. Eu sou uma pessoa muito hoje alegre em relação aos movimentos que eu faço. Eu tenho falado tanto de bloqueios emocionais, eu faço palestra de ansiedade, mas, gente, tudo isso eu também levo para o meu evento, que eu dou oportunidade para quem nunca fez palestra conseguir contar suas histórias, histórias de superação, o que você hoje consegue ensinar através da habilidade que você já adquiriu, com a experiência da sua própria vida. Então, além de dar treinamento para palestrantes, eu também faço movimento para que elas consigam avançar para próximos níveis. Então, o que eu mais tenho feito ultimamente é movimento para palestrantes. E atendido como psicóloga também, fazendo já o terceiro livro. Hoje eu estava escrevendo já a parte do terceiro livro. Em março eu vou lançar um, em maio eu vou lançar outro. Então, a pessoa está animada aí nos processos. Próximo nível. De crescer. Então assim, Silvana, eu não só estudei o teu perfil nos teus eventos, né? E eu concordo com a Cris, vamos compartilhar. Então, quem está chegando, vamos compartilhar, né? Porque nós temos muito a conversar e o tema hoje é interessantíssimo, porque nós vamos falar de bloqueios emocionais, vamos falar de ansiedade, vamos falar de como nós saímos dessa situação, né, interna para uma situação de up, quer dizer, de decolagem externa mesmo, sair desse momento que nós estamos atravessando em tudo, tá bom? E, consequentemente, nós vamos entender um pouco. Eu vou te pedir desculpa só um segundo, eu vou sumir por um segundo. Você continua falando com o nosso público e eu esqueci a criança no berço. E eu vou tirar a criança do berço porque ela não passa em nenhuma live de meninas sem vir a nossa live. Eu vou já te apresentar. Quem está na live que já me segue sabe quem é. Então, aguarda um pouco que eu vou pegar a criança. Maravilha.
fica tranquilo. Enquanto isso, eu vou ver o que vocês estão escrevendo aqui. Informações. Bom, gente, hoje... Já tirou a criança do berço? É rápido! Então, assim, Foi eu não menos de um posso segundo. trabalhar sem a Mariazinha. Toda criança, Entendi. toda Agora eu menina que entendi. vem aqui, eu não posso deixar a Mariazinha de fora, porque é ela que faz as perguntas mais capciosas dessa live quando é uma menina, né? Olha, que E, logicamente, que interessante, eu não gente. posso trabalhar com mulheres empoderadas, né? Mulheres inteligentes, como vocês que vêm na nossa live, sem que uma mulher faça pergunta para uma mulher. Afinal de contas, eu não quero me comprometer. Que Então, máximo. Adorei a ideia. pronto. Adorei. Então Tá a de Mariazinha, parabéns. ela sempre faz perguntas. Quem já segue o nosso projeto já conhece a Mariazinha, né? E eu te confesso, Legal. ela vem com cada pegada, aguardem. Então a Mariazinha vai ficar aqui do ladinho, ela fica sempre no meu ouvido e a gente vai conversando, tá bom? Então ela tá te mandando um beijo. Sensacional. Que bacana. Conecta com as crianças, né? Tem Isso. uma aluna minha que ela tem 14 anos. Tem 13, na verdade vai fazer 14 ainda. Com certeza ela vai assistir e vai adorar. Pronto. Então a Mariazinha, ela não só conecta com as crianças, como ela conecta com a nossa criança interior, não é? Então, Sim, Silvana, eu sim. não posso deixar de comentar aqui do livro, e até porque tem coisas aqui interessantíssimas que eu separei, né? Do fracasso ao sucesso. Estou dando spoiler, sim, estou fazendo propaganda do que é bom. A nossa live leva cultura, entretenimento, informação, e tem ajudado muitas pessoas. Tem uma amiga aí, a Tassiana Nishimoto, que disse ontem que nossas lives, as lives do Diomário Ferreira, né? E agora da Cris Valentim, que entrou no circuito, tem ajudado, e as suas, né? Os seus eventos têm alavancado vidas. Então, como ir do Amém. fracasso ao sucesso? Está tudo explicado aqui. Eu queria começar, não com uma pergunta, mas que você começasse comentando, né? Que eu já vou te passar a palavra, a live é sua, né? Convide e controle aí os seus convidados, porque eu achei interessantíssimo essa página inteira, mas eu vou começar pela primeira parte. Está na página 54 do livro, tá, pessoal? Adquiram o livro e leiam todo o livro. Então, a vida passa depressa, e o que deixamos de mais importante é o amor que transmitimos e o nosso conhecimento, pois bens materiais se acabam com o tempo, mas o nosso ensinamento e amor são para sempre. Tem pessoas que nascem e vivem apenas dias ou meses, ou apenas um ano, mas deixam ensinamentos e sentimentos eternos. Tem pessoas que vivem anos e, quando se vão, pessoas que conviveram com elas só querem esquecê-las, pois trazem lembranças ruins. Então, vou parar por aqui nesse primeiro trecho. Queria que você comentasse e já introduzisse o assunto bloqueios emocionais. Pode ser? Nossa, profundo, hein? Bem profundo, bem marcante, porque no meu casamento, Alcione, eu li a passagem que estava lá em Coríntios, que o amor jamais acaba, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor jamais acaba. Então, quando você começou a falar que os bens materiais, eles em pouco tempo se vão, o que fica verdadeiramente é o que a gente pode deixar para o outro, não só em vida, mas até pós-morte, é o que você plantou na vida dessa pessoa, o que você trouxe de conhecimento, de amor, de gratidão, quais foram os marcos que você deixou na vida dessa pessoa. E hoje é tão gratificante saber que vai ter pessoas aqui que nunca vão me conhecer pessoalmente, nunca vão ter, de repente, a oportunidade da gente se encontrar, de conversar, mas o fato é, eu consigo, através do online, transmitir o meu amor, transmitir o meu carinho, impactar vidas em todos os territórios, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, é conscientizar do que eu estou plantando hoje nos corações. Então, você trouxe uma mensagem que tem pessoas que é verdadeiramente assim, passam por aqui
Tem até uma frase que fala: muitos passam e deixam um pouco de si, outros passam e levam um pouco de nós. Entretanto, há aqueles que não passam, ficam. Uma frasezinha de adolescente que eu lembrei aqui agora, e que é uma verdade. Quantas vidas passaram aqui e só fizeram com que o outro se sentisse desprezado, humilhado? Quantos chefes, quantos pais de famílias causaram bloqueios nos seus filhos, abandonaram suas esposas, fizeram maus tratos que hoje eles não conseguem nem pedir perdão, porque eles não se perdoam, eles não conseguem pedir perdão e vivem uma vida de julgamento, de culpa, de dores, de tristeza. E tem os filhos que, em contrapartida, também ficaram desajustados emocionalmente. Por quê? Porque aquele pai, ou até a mãe também, eu estou dizendo do pai, que é a grande maioria que acontece, mas quanto que pessoas causam bloqueios através de comparações, humilhações, punições, trazendo cada criança que vão crescendo nesse ambiente, trazendo mentalidade hoje, que eu falo de vários bloqueios que eu vou identificar desse ambiente familiar. Procrastinação, perfeccionismo, timidez, complexo de inferioridade, rejeição, vitimismo, necessidade de aprovação, medo de errar, medo da crítica, não tem muita criatividade. Então, são vários, escassez, mentalidade de escassez devido ao comportamento desses pais. Eu fiz uma palestra no último domingo, no meu evento, que eu contei as histórias de escassez que meus pais tinham comportamentos e que eu levei por anos, só porque eu observei eles fazendo aquilo. E era natural para mim. Até eu descobri que aquilo era um bloqueio emocional e fui me livrar deles. Então, essa frase, não sei se foi intencional ou não, mas tem tudo a ver com o quanto que você pode deixar um legado, deixar coisas boas aí na vida das pessoas, como também deixar maus tratos, bloqueios, pessoas sendo aversivas, querendo te esquecer, querendo que não lembre mais. Então, quem são essas pessoas hoje que a gente está impactando positivamente ou negativamente? O nosso propósito, não é, quando a gente criou esse movimento com o projeto Live do Chico Nobre, aí eu explico, é Chico do meu pai, Nobre da minha mãe, né? E eu sou mais conhecido como Alcione mesmo, né? Que é professor Alcione. Mas, assim, o nosso propósito, inicialmente, foi, tanto que eu fiz 3 ou 4 meses sobre a história de sucesso dos profissionais da fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta, mas aí, a partir daí, Silvana, a gente sentiu a necessidade de alargar esse universo, né? E abrir o movimento para outros profissionais de sucesso, como você, a Cris, o Diomário, né? Que eu ainda não chamei o Diomário, mas vai chegar a vez dele, estou dando spoiler que ele está bem aí na live, né? Mas, assim, a gente está querendo levar as pessoas e a comunidade em geral e a sociedade informações de qualidade no outro movimento que eu estou desenvolvendo, que é o não perder saúde. Porque, via de regra, quem procura um profissional de saúde? Quem está doente, não é verdade? Como diz Jesus Cristo, né? Numa das suas passagens maravilhosas da Bíblia, quem precisa de médico, senão os doentes? Não é verdade? E quem precisa de oração, senão os pecadores? Então, a gente está tentando levar exatamente a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas, que foi o maior mentor de todos os tempos da humanidade, para as pessoas que realmente necessitam do unguento, né? Necessitam do cataplasma, necessitam da movimentação, necessitam realmente da ventosa, quer dizer, qualquer tipo de recurso. Mas as pessoas hoje, elas precisam muito mais identificar os bloqueios emocionais. Então, eu vou ler um trechinho aqui para você, né, conceitual, para as pessoas entenderem, porque, assim, nós temos as informações e queremos levar as pessoas que muitas vezes não têm, não é isso? Então, deparar-se com barreiras internas pode ser um desafio para aqueles que não conseguem vencer esses obstáculos.
Entretanto, a escolha mais sadia é compreender como eles se formam e montar um plano para superá-los. Então, na frase, saiba melhor o que é, como identificar e desconstruir um bloqueio emocional, eu te pergunto, o que é, como identificar e desconstruir esse bloqueio emocional, porque, afinal de contas, another level significa sair de um nível para um nível acima, que é o seu movimento que traz essas pessoas para falar em público, que traz essas pessoas para quebrar essas barreiras, né? E você sabe que o microfone ele tem um poder devastador, tanto de positividade como de negatividade. É como você defender uma tese. Quando você chega lá, você pode travar. Não é verdade? Então, o que é e como identificar e como desobstruir esses canais para realmente entrar no outro nível? Fala para Chico Nobre. Então, Chico, Alcione, perdão. Hoje eu falo sobre alguns passos importantes para que você consiga desconstruir isso de uma forma bem saudável. Primeira coisa é você ter clareza de que existe um bloqueio. Será que eu tenho bloqueio? Faça-se algumas perguntas. Comece a identificar o que está te paralisando hoje. De todos os bloqueios que eu falei aqui, tem gente que vira para mim e fala assim, eu tenho todos esses, Silvana. Eu sou muito perfeccionista. O outro fala, Sil, eu tenho uma necessidade de aprovação que eu faço um vídeo, faço uma live e as pessoas não comentam, aquilo me faz mal, eu quero apagar, porque eu acho que não agradou ninguém. Talvez o complexo de inferioridade, a timidez, enfim, faça algumas perguntas aí, o que você tem hoje? Depois disso, que eu tive clareza que eu tenho. Então, eu vou lá e identifico qual desses bloqueios eu posso ter, que são vários, tá? Tem muitos. E aí, daqui a pouco, você faz o seguinte. Hoje, eu tive uma paciente, na verdade, uma aluna que acaba se tornando uma paciente nesses momentos de bloqueios. E eu fiz para ela a seguinte forma. Hoje, você está com essa necessidade de aprovação, esse medo intenso de errar. Agora, vamos recordar algum episódio que possa ter te causado esse medo, essa angústia, essa dor de ficar esperando a aprovação do outro. Vamos lá, vamos tentar identificar. Me conta algumas histórias da sua vida. E aí ela começou a recordar e ela falou, Silvana, já teve sim um momento que aconteceu o fato, assim, 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 e que eu passei anos da minha vida tendo esse comportamento por causa desse episódio. Então, é identificar quais foram as cenas traumáticas. E não precisa ser necessariamente, por exemplo, alguém te causando. Pode ter sido um acidente, que normalmente é alguém que causa, né? Alguém causou acidente. Mas não foi especificamente o pai, o professor, o chefe. Pode ter sido um evento que aconteceu, que a pessoa, a partir daquilo, começa a ter comportamentos distúrbios nesses comportamentos. Por quê? Ele começa a ter crise de ansiedade, porque o medo de estar dentro de um carro e o vidro está fechado, ele começa a ficar achando que vai faltar o ar, o que pode acontecer novamente. Entende? Então, tem eventos como assalto. Eu já passei alguns assaltos. E eu passei por meses, quase um ano, com medo de ser assaltada novamente. Então, aquilo foi trazendo comportamentos que eu não tinha paz para andar com uma bolsa na rua. Eu andava com a mochila virada totalmente para frente. Então, quais são os seus comportamentos hoje que você começou a identificar que, por causa de algum evento traumático, aí eu vou contar agora um pouquinho do pai ou a mãe criticando, comparando, batendo, humilhando. E hoje, na versão adulta, essa pessoa fica com medo excessivo de que alguém o culpe, alguém chame atenção, alguém pune. Então, quais são seus comportamentos hoje? Que, se você recordar, Sil, realmente, teve um professor, uma professora, que é caso real, tá? Uma professora que me fez uma humilhação na frente de todos os meus colegas. E depois dali, eu não consegui mais interagir em grupo. Hoje eu não sou uma pessoa tão sociável. Eu não consigo me colocar em algumas mensagens que o pessoal está conversando. Eu não consigo colocar minha opinião. Porque eu fui ridicularizada na minha infância lá com aquele professor.
Então, são diversas situações que aí a gente falou o quê? Tenho clareza, hoje eu já identifiquei que eu tenho bloqueio, voltei na cena, consigo identificar que momento traumático foi esse, aí vem o momento de ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um sentido diferente para aquilo que você passou anos alimentando. E aí eu vou naquela cena e eu começo a entender, principalmente que aquela pessoa que causou aquela dor em mim, ou aqueles assaltantes, ou quem sabe aquela pessoa que causou o acidente, eu começo a entender que aquele momento precisava existir na minha vida, até porque aquelas pessoas não tinham a informação que eu tenho hoje, que hoje, eu sabendo que eu posso causar bloqueio em outra pessoa, eu evito. Hoje eu tenho clareza. Talvez os nossos pais não tinham essa clareza, não tinha ninguém comentando isso. Olha, vamos cuidar melhor desse ambiente, vamos cuidar melhor dos seus filhos, porque lá na frente eles vão ter crise de ansiedade, eles vão ter bloqueios emocionais que, por causa desse ambiente que você está formando aqui, que pode prejudicar os seus filhos. Então, eu começo a entender que os meus pais, eles tinham o melhor que podiam dar, eles deram aquilo que ensinaram para eles. Talvez eles até replicaram o comportamento dos pais deles. Então, você fica hoje numa situação de olhar para aquela sua história e falar: muito obrigada. Se eu sou quem eu sou hoje, é porque eu tive lá atrás tudo isso que eu vivi com os meus pais. Então, eu agradeço aquela história que aconteceu. Como hoje, eu vou dar o meu exemplo para ficar mais prático, tá? Eu tive uma infância muito conturbada, muito devastadora, muitas brigas, muitas loucuras, bebedeira, enfim. É um livro inteiro a minha vida só para contar da minha infância. Só que eu fui buscar ajuda, eu fui estudar psicologia, eu fui aprender comportamento, eu fui aprender técnicas para também me ajudar. Então, hoje, eu sou grata. Por quê? Porque hoje eu tenho habilidade psicológica e eu tenho experiência de vida para ajudar outras pessoas. Então, talvez aquele seu bloqueio hoje, o que está te paralisando hoje, se você tiver consciência que eu começo a agradecer por tudo que eu passei, porque senão não tinha buscado a psicologia, senão não tinha feito todo o movimento que eu já fiz durante ao longo da minha vida de aprender comportamentos mais saudáveis, de mudar um ambiente que estava me fazendo mal. Então, eu sou grata. Então, olha o passo. Clareza, identifico, volto na cena, reconheço que eu preciso dar um novo sentido, agradeço a minha história, tá? Porque se a minha história aconteceu aquilo, eu perdoo o que eu tenho que perdoar, libero perdão para os meus pais, para o meu chefe, para o meu professor, para aquele assaltante, libero perdão. E aí agora eu venho para a gratidão. Então, todo esse processo de bloqueio hoje, eu tenho que agradecer, porque quando chega um paciente, quando chega alguém que quer uma ajuda, eu falo, ainda bem que eu vi todas as dores que eu vi, porque hoje eu tenho propriedade para ajudar. E não precisa ser psicólogo, sabe? Não precisa. Se você teve um fato, uma história, você pode ajudar outras vidas que estejam vivendo atualmente aquela sua experiência. E você começa a ter habilidade para ajudar o próximo. É interessante, Silvana, eu estou aqui me coçando, eu acredito que muita gente aí na live também tem algumas perguntas e algumas falas já, eu estou aqui filtrando, mas é interessante que você vai falando, e eu acredito que não só eu aqui desse lado, como as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que estão passando pela live, mesmo os que não ficam, eles devem se identificar com algum fato, né? Então, assim, não vai virar consulta, né? Porque eu tenho muita coisa programada aqui para nós hoje. Mas eu queria só contar um fato aqui rápido, né? De que eu sempre digo essa história, e eu, depois que eu me formei também em medicina chinesa e acupuntura, eu correlacionei e realmente comecei a usar minhas agulhinhas, né? Que eu digo sempre que as agulhinhas de acupuntura são mágicas, e a gente consegue não ressignificar, mas reorganizar os desequilíbrios, como chama a medicina chinesa, né? Então, você falando, eu me lembrei de um episódio, eu até já conversei isso com a minha esposa, a gente conversa muito, ela até falou aí, doutora Ivia Cardoso, né? Ela falou aí que ela também tem vários desses bloqueios, eu acredito que todos nós temos, né?
e alguns conseguem ressignificar, outros não, mas eu lembrei de um fato da minha infância, na primeira escolinha que eu estudei, eu devia ter 5 para 6 anos, mas eu lembro desse fato, né? E eu, criança, logicamente, pedi à professora para ir ao banheiro, né? Eu vou tentar sintetizar porque a cena é grotesca, assim, do ponto de vista daquele tempo de quem? Da minha mãe, né? Mãe adolescente, primeiro filho, etc. Então tem todo um significado, né, que depois seria mais uma consulta, mas vamos resumir. Então, pedindo, e falando bem no linguajar do povão, a dor de barriga foi aumentando, eu criança, e logicamente, pá, aconteceu o evento, acabei fazendo, ela me deixou sentado à força, não me permitiu ir ao banheiro, e eu pedi, eu acabei fazendo cocô nas calças, sendo bem popular aqui mesmo, né? Resultado, ela me pegou pela orelha, né? Bem, imagina o tempo, né? Eu tinha 5 anos de idade. Me pegou pela orelha, me botou de frente para a parede, hoje seria bullying absurdamente, né? E minha mãe ia passando para trabalhar na rua e a escola era porta aberta, né? Escolinha de bairro naquele tempo. E minha mãe viu aquela cena, eu de costas para a parede, as crianças com certeza estavam rindo, porque eu tinha feito o serviço na calça, e minha mãe foi lá, rasgou a blusa da farda, deu na professora, me tirou da escola e eu nunca mais voltei, fui para outra escola. Então, como você diz, né? Nós temos toda essa carga que vem conosco, e logicamente que hoje o meu calcanhar de Aquiles é onde? No intestino e no estômago. Então, estudando a medicina chinesa, a gente consegue desmembrar todos esses episódios e consegue entender onde colocar a agulha para reequilibrar essas energias dos órgãos. Entende? E aí, logicamente, que vem as intolerâncias, vem as alergias alimentares, vem as compulsões, etc. Todo um processo gerado, provavelmente, por um bloqueio causado lá. Porque, como diz aqui no texto, né, que eu separei para a gente conversar, um bloqueio emocional se trata de um mecanismo de defesa inconsciente para que se evite o sofrimento. Através desse escudo, uma experiência difícil passa a ser vivenciada de um modo mais inconsciente e menos direto. Contudo, isso não significa que essa situação deixe de existir e incomodar o indivíduo. Então, eu acredito que cada um de nós aqui na live, né, e já está na hora de mandar mais coraçõezinhos, mais aviãozinhos, né? Cada um de nós tem um bloqueio a ser vencido, né? A ser desconstruído. Então, o Diomário fez uma pergunta aí agora há pouco, se você acha que evitando causar bloqueios, você consegue realmente evitar. Eu queria dar boa noite a todos, não estou lendo o nome de cada um aqui que está passando, que está presente na live, porque o tema já está mesmo another level, né? Hoje é próximo nível, é imparável, tá? E nós estamos aqui com a doutora Silvana Cruz, para quem chegou agora, falando de bloqueios emocionais, e daqui a pouco a gente vai dar uma falinha sobre a ansiedade, que é o outro braço, né? Outra vertente do seu exercício profissional, tá bom? Mas assim, como a gente não lidar com esse mecanismo de defesa inconsciente, e sim com a situação, né? E quebrar esse bloqueio. Você, evitando causar bloqueios de forma consciente, você realmente consegue não causar bloqueios na outra pessoa? Eu acredito que a pergunta foi no sentido da outra pessoa. Eu tenho exemplos meus, tá? Porque eu consigo hoje, através dos meus exemplos, mostrar na prática que é possível. Então, primeiro eu queria voltar na sua história bem rapidinho e já vou responder essa pergunta. Em relação ao que você comentou, do que você foi fazer mediante talvez dessa cena, o quanto que hoje você buscou outras alternativas para você, de repente, até ressignificar isso, tá? Então, é algo que muitas crianças passaram, inclusive a minha mãe foi tirada da escola também, porque a tia riscou o nome dela lá da escola, porque a mãe dela precisava de ajuda. Então, a minha mãe, na sala de aula, sentou e a professora Nilza, seu nome não está mais aqui na lista, porque a sua tia veio aqui e riscou teu nome porque você tem que ajudar sua mãe. E a minha mãe levantou chorando com o caderno na terceira série e nunca mais voltou
até os 40 anos de idade, que ela voltou do zero, começou e terminou o segundo grau. Mas ela passou anos sofrendo com aquela dor de não terminar o estudo, porque ela foi arrancada dessa sala de aula de uma forma muito brusca, como aconteceu com você. E isso causa várias outras dores emocionais, tá? Rejeição, tem vários outros bloqueios que estão envolvidos por causa de uma certa autoestima. Exatamente, complexo de inferioridade, vem toda uma bagagem aí em volta, até mesmo na adicção, de medo de falar, de ser punido, de ser ridicularizado, tem um monte de coisa que aconteceu aí. Se você for contar depois desse episódio quantos bloqueios foram causados, são inúmeros. Bom, agora vindo aqui para a pergunta, o que eu faço hoje, porque eu consegui identificar que é o seguinte, quando eu sei que bloqueios emocionais podem me paralisar, eu posso ficar com aquilo, com aquela mensagem, aquela imagem ou aquela cena. Eu começo, antes mesmo de entrar no meu coração alguma dor, eu começo a perdoar. E aí eu conto história minha com meu marido. Porque às vezes ele fala algo que aquilo me magoa, eu já olho para ele mentalmente, às vezes eu verbalizo, mas mentalmente eu falo, eu já te perdoo. Eu vou te perdoar porque isso não é uma verdade. O que você está falando, você está totalmente equivocado com o que eu estou fazendo. Eu vou te dar uma chance de você repensar e eu não vou rebater agora. A gente conversa depois. Tudo isso mentalmente. Então, eu não deixo aquela mensagem, muitas vezes, que ele quer me ajudar, ele quer me dar orientação, então, mas acaba magoando. Então, o que eu faço? Tem hora que eu olho para ele e eu já falo, eu vou liberar o perdão, eu vou deixar o meu coração leve, vou deixar o meu coração livre, e isso, quando os casais aprenderem isso, eles vão viver muito mais e melhor, tá? Que ele também aprendeu isso comigo e ele fala descaradamente, ele fala, ó, já tô te perdoando, tá? Já tô te perdoando. Então, a gente meio que virou um processo de que, se a gente prosseguir, aquilo pode afetar o casamento. Então, hoje, a blindagem emocional que eu ensino é o seguinte, aquela palavra que o outro lança sobre você não é sobre você, é sobre ele. Então, quando eu aprendi isso, Alcione, eu me libertei. Eu falo, gente, o medo dele hoje não é o medo que eu vou aceitar na minha vida, porque esse medo é dele. Essa crítica que ele está querendo fazer não é minha, essa crítica é interna, é mal resolvida. E eu, como psicóloga, eu saio na frente porque eu já identifico bloqueios nele e eu penso, opa, isso não vai me afetar. Então, quando as pessoas aprenderem que maus tratos, ignorância, palavras do chefe, do irmão, do vizinho, de quem quer que seja, pessoas, essas palavras, você transferir para ele, você fala assim, isso não me afeta, isso não me atinge, isso não vai chegar aonde? No meu coração. E quando eu me blindo nessa altura, aí eu sou uma pessoa que dorme em paz, que dorme tranquila, que não leva toxina. Sabe o caminhão de lixo do outro? Que às vezes ele quer derrubar em cima de você? Eu não carrego lixo de ninguém. Então, os bloqueios do outro, você vai conseguir se blindar quando você tiver esse discernimento de pensar, cara, essa palavra tem muito mais a ver com ele do que comigo. Então, muitas vezes você silenciar é a melhor resposta. É a melhor resposta. Por quê? Porque você não discute, você não faz o enfrentamento, que às vezes é necessário, nem todas as vezes você tem que se calar, você precisa enfrentar, não é 100% no silêncio, mas quando você começa a pensar, vou lembrar o que a Silvana me ensinou. Essa mensagem não me pertence, eu não aceito, eu não valido essa mensagem. Tem muito mais a ver com o outro do que comigo, e eu já perdoo. Gente, blindagem emocional funciona. É interessante. Basta colocar em prática e depois me contar. Me conte os resultados. O Alex M. Assis está dizendo, difícil isso, mas é necessário. Então, eu queria pegar uma parte da fala do Alex, da sua,
e contar sobre um personagem que eu criei, eu mentalizei, né? E esse personagem chama Zoto, tá? E tem também a Zota, que é o feminino, né? E aí eu criei a hashtag, a primeira que eu criei foi lá, hashtag Largo Zoto, né? E o Zoto é um bonequinho feio com uma das orelhas grandes por onde entra todo o lixo, né? A ideia central era essa. É Celi Itaboraí, boa noite, Celi. Pessoal, eu não estou dando boa noite para todos vocês, mas todos vocês sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos na live do Chico Nobre, e também pela doutora Silvana. E quem quiser seguir aqui o Alcione Nobre e a doutora Silvana, clica na setinha aqui em cima que vocês vão conseguir seguir a gente e acompanhar o nosso trabalho e o nosso movimento. Tá bom? E todos aí que quiserem indicar também outros profissionais para virem aqui nesse projeto, a informação aqui é como não perder saúde, tá? Então, nesse movimento de Larga os Outros e Vai Viver, certo? Que é uma outra pegada do não ouvir exatamente essa questão das pessoas agressivas, nocivas, que essa agressividade, essa nocividade está dentro delas, né? Então, quando você passa a olhar de uma outra forma e ressignifica isso, como você falou aí bem o termo técnico, o enfrentamento é necessário, mas esse enfrentamento ele precisa ter um propósito, né? Não é puramente agredir e ser agredido, né? Porque aí vem na lei da ação e reação e pode gerar conflitos absurdos. Hoje mesmo, indo pegar meu filho, eu vi uma cena no trânsito que as pessoas estão à flor da pele, né? Mas, assim, para não fugir, não tirar da direção, a Mariazinha está pedindo para eu ler a segunda parte do livro. Ela está muito curiosa com esse livro, Do Fracasso ao Sucesso, da Cristiane Valentim, da professora Beth. Tá bom? Então, segura que lá vem Mariazinha. Ela que escolheu essa página 54. Então, continuando, né? Viver é aprender a cada dia e ensinar a cada momento. Portanto, seja ótimo professor e um eterno aprendiz. Siga seu caminho respeitando a vida. Aproveite as oportunidades que ela oferece e faça de cada uma delas um sucesso. Seja sincero com você e com os outros. Saiba escutar antes de falar. Olha quantas chaves, né? Conheça pessoas não superficialmente, mas procure conhecê-las profundamente, respeitando seus limites. Ame sem medo e fale seu amor. Demonstre em cada gesto e repita se preciso. E não se envergonhe de dizer que ama. Com você. Que sucesso esse livro, né? Que livro, hein, pessoal? Que livro! Se vocês não adquiriram ainda, estão perdendo tempo, hein? E eu estou só num trechinho do livro. Imagina o livro todo. Do Fracasso ao Sucesso, Cristiane Valentim. Diretamente de Olinda, Pernambuco. Olha, a Mariazinha. Parabéns, é Cristiane o nome? Cristiane, Cris Love Valentim, ela está aí na live. Sigam lá o trabalho dela. Né? A Cristiane, ela tem o movimento criativo, né? E ela não é só mentora, tá aí, não é só mentora, como é uma pessoa empreendedora. Tem uma live cultural na quinta-feira, às 19 horas. Né? Tem o Diomário Ferreira, que foi o precursor de todo esse movimento, que, vamos dizer assim, me desbloqueou para as lives, né? Que é segunda, quarta e sexta, às 20h50. Tá? Então, assim, aqui a gente traz o que há de melhor, porque sucesso não ocorre por acaso e não se consegue sozinho. Então, nós estamos aqui com a doutora Silvana. Não admito que vocês não estejam chamando um vizinho, não estejam chamando o amigo do lado, não estejam chamando seus seguidores, porque a informação aqui é próximo nível. Então, com você, Silvana. Olha, eu me vi em várias palavras aí, tá? Nessa parte aí que você leu, tanto falando do amor, quanto das oportunidades, o quanto você pode aproveitar as oportunidades, é o que eu tenho feito muito, sabe, Alcione? Dar importância ao próximo, tratá-lo bem, de uma forma que eu me sinta bem, tratando esse outro bem. Então, tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. Depois eu quero que você me mande o print dessa página, se você puder, tá? Tem muito a ver com o que eu tenho vivido.
e dando também oportunidade para que outras pessoas contem as suas histórias. Então, eu vejo que ela tem uma sensibilidade de transmitir a essência do que ela também vive. Porque hoje eu escrevo aquilo que eu vivo. Então, se ela colocou dentro dessas linhas tanto significado, eu tenho certeza que ela é essa pessoa que, de certa forma, se une com o meu propósito de vida. É tudo isso daí. Então, parabéns, porque me identifiquei muito com essa mensagem. E quem sabe se em breve, né, não só ela como eu também, estaremos palestrando no próximo nível. Né? Que estamos, você estamos é de onde, decolando. Alcione? Eu sou de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, mas moro em São Luís do Maranhão. Né? Olha, eu vou estar aí dia 1º de maio, fazendo palestra, fazendo um evento, participando de um evento, né? Manda detalhes pela primeira vez, aqui. Hein? Tá, São Luís do Maranhão é maravilhoso. Eu vim e não voltei mais. Já estou aqui há 22 anos, né? Já construí família aqui. Tenho meu filhinho de 5 anos, o Heitor Ludovicense, né? Porque quem nasce aqui é Ludovicense. O Diomário está falando aqui, a Cris Lauro Valentim envia o livro para o mundo todo. Está dando spoiler, ele também já recebeu o dele. Né? Não sei se o Cabeçudo do Bem, como eu chamo ele, já leu. Mas, assim, nós estamos criando um movimento do bem, né, Cris? Tá? E você tem mais algumas surpresas hoje à noite, se prepare. Mas a Mariazinha cochichou aqui no meu ouvido que ela amou as fotos de vocês na praia, né? Como é que você ainda tem tempo, mulher, de dar uma volta com o marido na praia, fazer aquelas fotos belíssimas? Como ela tá curiosa. Larga os outros, Mariazinha. Deixa de fofoca. Ela é demais. Gente, olha, eu passei um mês inteiro de janeiro praticamente fazendo o movimento do evento para o evento acontecer no final de janeiro. E aquele sol, tudo que aconteceu em janeiro, eu só lembro do evento. Até que fizemos 10 anos que nós nos conhecemos. Casado temos 2 anos, mas fizemos 10 anos juntos. Então, o final de semana foi, sim, para poder passear, para poder esquecer um pouco, né, das tarefas, de tantas coisas que eu produzi. Então, eu consegui fazer uma caminhada, fazer esse encontro lá com a praia, com o mar novamente. Gente, se eu contar para vocês que tinha mais de 1 ano que eu não entrava na água e eu consegui dar aquele mergulho, sabe? A água é gelada, né? No Rio de Janeiro é bem gelada, não é igual Fortaleza que é quentinha a água, não. Então, eu consegui fazer o que eu amo, olhar para o mar e dar aquele mergulho para poder falar assim, Senhor, muito obrigada. Porque eu só entro no mar para agradecer, né? Eu falo, gente, é uma imensidão aquilo ali, acalma a minha alma, eu sinto muita paz quando eu vejo o mar e poder desfrutar, mergulhando, fazendo foi um sabadão, né? Sábado maravilhoso, comemorando também 10 anos, eu e ele, de que a gente já estamos juntos, né? Então, as fotos também tem muita foto de outros locais que eu publiquei um vídeo aí com vários passeios que nós fizemos aí, com algumas praias envolvidas. Silvana, eu vou direto à pergunta, né? Por qual motivo temos bloqueios emocionais? Bom, são diversos motivos. Não existe um específico. Tá? Então, como eu falei, tanto pode ser causado por pessoas do seu ambiente, e aí são vários ambientes, às vezes a sua melhor amiga, a sua irmã, a sua mãe, seu pai, seu vizinho, professores, e também relacionamentos, os cônjuges, tá? Que podem estar causando bloqueios. Mas como acontece também os eventos, de você sofrer um assalto, de você ter um acidente, de você passar por alguma cena que, por exemplo, uma criança não, pode ser um adulto, vamos lá. Um adulto que ficou preso no elevador. E ali, naquele momento, ele começou a sentir um certo pânico, achando que ia morrer, que ninguém ia conseguir resgatá-lo. Através desse evento, não foi ninguém que causou, foi o elevador, entende? Então, a partir dali, ele começou a ter algumas crises, tanto de ansiedade, de pânico, ou até mesmo medo de subir o elevador novamente. Então, são bloqueios
que podem paralisar a pessoa, mas que não necessariamente é causado por pessoas. Entende? Pode ser eventos traumáticos paralisantes. Porque assim, ele diz aqui o seguinte, que o bloqueio emocional surge de diversas linhas, como você falou, mas diretamente com a forma de nos colocarmos no mundo. Isto é, os relacionamentos interpessoais que produzimos com as pessoas e com as situações que chegam até nós. Daí o bloqueio acaba surgindo, né? E aí o primeiro exemplo, antes de dar o primeiro exemplo aqui, você comentar sobre isso, a doutora Ívia Cardoso, além de ser uma das melhores fisioterapeutas de UTI do Maranhão, né, e com as crianças da neuropediatria onde ela trabalha, ela é a minha esposa, né? Todo mundo sabe aí, e a mãe do Heitor, né? Lá na bio dela tem lá, a mãe do Heitor, certo? E é interessante ver esse crescimento deles, né? Porque, como ela disse aí, eu tenho vários desses bloqueios, todos nós temos, claro, né? Mas você falou uma coisa fantástica. Muitas vezes nós conseguimos estabelecer linhas de diálogo, horas de entretenimento, relacionamento com várias pessoas, mas tem algumas pessoas mais próximas que nós não conseguimos interagir e até, não digo aconselhar, mas até realmente direcionar alguns propósitos de vida, né? Então, esse fator autoestima influencia muito? Me explica melhor em relação à autoestima. O que você quer saber? Não entendi muito bem. Porque, assim, a autoestima, né, é a falta de segurança em relação a nós mesmos. Pode desencadear o surgimento de barreiras internas, não é isso? Então, quando você tem algum bloqueio em relação à autoestima, certo? Você se torna uma pessoa insegura. E, de repente, você aporta num relacionamento onde o outro parece ser seguro, mas tem também suas inseguranças, suas incertezas. Então, como tentar concatenar as ideias, equilibrar essa relação e seguir em frente juntos? E fique bem claro que eu não estou falando do meu relacionamento pessoal, estou falando no geral. Como diz aqui o Gilmário, tentativa de se proteger quando você se sente impotente, inseguro, ameaçado, seu corpo produz uma energia de proteção. O Gilmário, ele além de todas as coisas que ele faz, ele é empresário da mídia digital, de várias coisas, de vários projetos, ele também é terapeuta comportamental, né? Então ele trabalha muito nessa pegada, né? Está estudando agora filosofia também na faculdade. É um cabeçudo do bem lá de Uberaba, né? Um cara que tem nos ajudado muito nesse movimento. E a gente acaba sendo da família, né? As nossas famílias já se conheceram. E o mundo virtual tem esse propósito, né? Ele aproxima as pessoas, mas pode também afastar. Então, assim, um dos exemplos para o pessoal que está nos ouvindo aí é a autoestima, né? Certo? Aí vem também as experiências, a rejeição, os traumas, né? Então, assim, o que eu quis dizer para você é que você vem com uma bagagem, né? O outro vem com outra bagagem, e vocês têm que se unir num relacionamento conjugal, né? Vocês têm que coabitar. Aí eu lembro aqui da passagem daquele filme The Crown, né? A Rainha, onde na hora de dormir eles vão cada um para o seu quarto, porque dormir é um ato extremamente individual, né? E tem também a questão da Bíblia de não dormir brigado, né? Como não dormir brigado se você está com raiva? Então as pessoas têm que lidar com essas situações. Porque quando a gente é pequeno, a gente faz birra, né? Como dizem aí, às vezes comigo, eu fico emburrado. Com a expressão nordestina. Eu fico emburrado. Às vezes eu quero só para mim. É como se eu voltasse lá para a minha adolescência, né? Filho único, tem que ser tudo para mim, o brinquedo era meu. Toda essa situação. Eu não vou dar muito spoiler aqui, não, porque amanhã na live do Gilmar ele vai querer usar contra mim. Eu não vou dar muito spoiler da minha vida para ele, não. Mas assim, Cris, você tirou um tempinho para viver com seu marido esse momento do mar, né, de entrar na água.
você falou, eu me lembrei, a gente mora aqui a 10 minutos da praia e a coisa mais rara do mundo é a gente ir à praia, né? É aquela história, tenho 85 anos, não tenho mais tempo. Será que eu vou deixar chegar aos 85 anos, não ter mais tempo e querer voltar no tempo? Não dá mais, né? Então a gente tem que viver o hoje e não nos preocupar com o amanhã. Então fala um pouco de toda essa miscelânea que eu fiz na tua cabeça. Maravilha. O que eu penso hoje para ter bom relacionamento, tanto em conjugal, pode ser em qualquer contexto, tá? Eu vejo que a comunicação hoje é um dos maiores pilares. Se você tem clareza na comunicação, você vai conseguir passar para o outro aquilo que você está sendo incomodado, aquilo que você pode melhorar, você quer ouvir do outro com clareza, aquilo que você pode mudar. E respeitar esse outro no sentido de que, se essa mulher ou esse homem, ele está com baixa autoestima, está com algo que está paralisando ele em alguma fase da vida, é eu entender que existe um processo acontecendo ali e não ficar na punição, no julgamento. Então, eu sempre indico o livro As 5 Linguagens do Amor. Por quê? Para eu entender como que é esse comportamento do outro, para que eu entenda qual é a linguagem do outro. E quando o outro, muitas vezes, não é tão claro, eu saiba fazer perguntas. Quando eu faço perguntas, eu evito brigas, eu evito discussões, eu evito dormir sem se falar. Porque a cabeça de um, gente, é totalmente o que está passando na cabeça do outro. E às vezes eles estão falando de assuntos iguais com pensamentos diferentes. E eu aprendi a fazer pergunta antes de julgar, de repente brigar. Por quê? Eu falo, vamos lá, eu posso entender melhor o que você acabou de dizer? Porque eu posso ter interpretado errado. Você pode me explicar? Gente, isso é a dica de ouro, é a chave do bom relacionamento com qualquer pessoa. Não é só com o cônjuge, com qualquer pessoa. Você evita, por quê? Porque nós elaboramos muitas fantasias nas nossas cabeças de coisas que nem existem. A gente está julgando o outro o tempo todo, achando que o outro está só punindo. E não. O outro vira e fala assim, não, eu estou falando isso por causa dessa situação que eu vejo, que é agradável, dessa forma. E você já estava ali querendo já brigar, porque você estava interpretando a sua maneira. Então, eu respeitar o outro, sabendo que ele tem outros comportamentos diferentes do meu, pensamentos diferentes. Gente, e às vezes até eu entender, eu falo assim, amor, você está realmente falando da mesma coisa que eu estou falando, porque eu acho que a gente está falando assunto diferente. E não é. É porque eu estou dando a minha interpretação. Então, é eu saber me posicionar de uma forma bem clara, bem objetiva e saber perguntar. E aí eu evito com que o outro tenha desgaste emocional, que eu não me desgaste também. Então, hoje, o pilar é comunicação clara e assertiva, de uma forma que evite, gente, evita briga, evita separação, evita rejeição, evita até o que mais separa hoje. Sabe o que é? Desprezo. Desprezo. O desprezo, você falou assim, eu fico emburrado e é o meu momento. Às vezes, a pessoa fica chateada, não comenta por que ficou chateado e pior, o outro nem sabe o que fez. E você tá lá chateado, né? Não dormiu bem, ficou a noite toda pensando e o outro tá lá sem saber o que te causou. Por quê? Porque você não foi claro. Você falou assim, olha, esse tipo de palavra me ofende. Essa comunicação que você está falando comigo agora não está agradável. Vamos conversar? Vamos tentar mudar? Entende? E olha, isso está me magoando. Então, eu tendo clareza também de expor os meus sentimentos, gente, eu vou dormir melhor. O outro vai me pedir desculpa. E desculpa, não foi a intenção. Nem imaginei que você tinha ficado chateada com isso. Poxa, então eu vou até evitar. Da próxima vez eu não falo mais assim. Porque eu não sabia que isso te magoava. Ó. Então, quando você tem esse tipo de discernimento de falar o que você sente e não apontando o outro, mas olha a dica-chave agora. Quando você for perguntar algo e querer
entender que o outro está fazendo, você fala assim, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assim com isso que você está falando. É certo isso que você está falando? Eu estou me sentindo mal com isso. Quando você fala como você está se sentindo, o outro fala, caramba, eu não quero causar isso nele. Eu não quero causar isso nele. Então, eu vou mudar a minha comunicação, eu vou mudar a minha forma de me expressar. Porque ela está interpretando de uma forma que não é. E aí você evita muitas brigas, muitas situações caóticas aí em todos os relacionamentos. Tá? Silvana, a doutora Ívia falou aí uma situação de que nós elaboramos e entendemos isso como verdade. Mas a verdade, muitas vezes, como você está colocando, é a verdade do outro e não a sua. E também tem o outro lado. Você, às vezes, está falando a mesma coisa, você está tendo o mesmo caminho a trilhar junto, mas a comunicação não está sendo assertiva, não é isso? A Cris está falando aí também dicas ótimas. Boa noite para quem chegou agora também na live. E, pessoal, está na hora de mandar somente 10 aviõezinhos cada um, né? Porque nós ainda temos mais um momento importante da live, então vamos enviar cada um 10 aviãozinhos. Pode até repetir os aviões, porque às vezes a pessoa não pegou, perdeu a passagem, chegou atrasado, estava no banheiro do aeroporto. Então vamos enviar mais 10 aviõezinhos, porque a conversa aqui acabou sendo uma terapia também familiar, uma terapia de casais. Então aqui, quem vem do projeto Live do Chico Nobre é sucesso. É chegar e já subir para o próximo nível, né? Então vamos entender dessa forma. Como lidar com as verdades do outro e muitas vezes ter que omitir a sua própria opinião para não provocar o desgaste. Ou seja, ou mesmo não disparar um gatilho que vai causar um bloqueio emocional. E olha que a gente vai ter que fazer no outro momento a ansiedade, porque nós não temos mais nem tempo para isso, né? Porque é muita coisa. Mas, ó, eu queria voltar um pouquinho na autoestima, que eu não consegui finalizar o que você tinha me perguntado em relação à autoestima. Hoje, as mulheres, se elas conseguissem fazer esse momento de autocuidado, tá? Não só o autocuidado exterior, mas esse autocuidado interior, dela identificar os seus valores, identificar quem verdadeiramente ela é, acionar essa identidade feminina, o quanto que ela tem, tanto na questão psicológica, digamos assim, na questão cognitiva, quanto comportamento, quanto que ela pode ajudar quem está ao redor dela, porque as mulheres, elas têm algo que não que vocês homens não tenham, tá? Mas a gente tem uma sensibilidade, a gente tem um acolhimento, uma empatia, que se eu não fizer isso comigo primeiramente, como que eu aciono a minha autoestima? Se eu não me cuido, se eu não trato bem a mim mesma, como que eu vou cuidar dos meus, do meu lar, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus familiares? Então, a mulher, ela vem com esse brilho para ela poder acionar dentro dela essa autoestima, fazendo o autocuidado. E muitas vezes são negligenciadas por causa de quê? Porque elas não olham para dentro. Elas sempre estão ouvindo vozes, talvez do marido, do filho, de alguém, de algumas pessoas que está, de alguma forma, depreciando, humilhando, falando qualquer coisa e ela vai só murchando. Então, quando ela tem a blindagem emocional, que eu já ensinei aqui, de tampar os ouvidos e acionar esse autocuidado interno, de saber o quê? Eu faço e aconteço. Não tem essa. Eu sou uma mulher que vou ser uma mulher realizadora nessa geração. E começar a se posicionar. Começar a se posicionar. E não é só, tipo, vir para live, fazer mentorias. Não, é se posicionar com o que ela ama fazer. Quais são os seus projetos de vida que você ama fazer? Vai lá e faz, concretiza, porque isso vai te dar mais força, vai te dar mais vigor. A sua autoestima, você vai entender que ela não acontece externamente primeiro, ela começa aqui dentro. Então, quando ela aciona a potência que ela é, isso serve para os homens também. Quando vocês acionam isso, ninguém mais te para. Você vai, você faz e acontece. Então,
Porque eu gosto muito de colocar a autoestima nesse padrão, é de dentro para fora. E não Sim, esquecer do autocuidado externo, que é muito importante também. eu falei tanto da Cris hoje que te chamei de Cris, Silvana, desculpa. Mas assim, eu Imagina. estou evitando alguns comentários, até porque são duas mulheres poderosíssimas, a Íbia Cardoso, a Kathleen Veloso, a Beth Goicena, né? As mulheres que vêm para a minha live são mulheres poderosíssimas. Tá? Olha, Assim, eu sigo muito a máxima do a mulher sábia, né, edifica, não vou dizer só o lar como tem na exatamente. Bíblia, mas a vida. E a tola destrói. Eu não estou nem entrando aqui no mérito de alguns comentários, como a Uniscurso, né, que a gente talvez fugiria um pouco do tema da live de hoje, mulheres são mais depreciadas que os homens. Então, assim, essas bandeiras, esses empoderamentos, essas causas, elas têm todo um propósito e um significado que eu tenho, assim, o máximo de respeito. Né? Imaginem vocês o outro lado, né? O olhar do homem. Tá? Não me expondo aqui, mas citando uma situação. Né? Eu fui um filho de mãe viúva, criado pelo avô, num bairro pobre de periferia de Fortaleza, tive contato com todo tipo de gente daquela época e me tornei um professor universitário com inúmeros títulos. Estou aqui com pessoas de outro nível, né? E sempre querendo elevar as pessoas ao próximo e a quantos níveis tiverem. E eu fui um projeto que deu certo. Tá? Legal. Então, assim, para você se empoderar, eu faço parte como palestrante também e treinador de defesa pessoal de mulheres contra agressores. Eu também sou professor de artes marciais, né? De um instituto chamado Empoderar-se, que é de advogados, psicólogos, etc. Eu sou convidado e palestrante, né? E participo desse movimento de empoderamento feminino, mas confesso que tenho dificuldades de relacionamento, muitas vezes, com a minha própria mulher. Porque quando você vem com suas bandeiras e você pega uma pessoa 20 anos mais velha, criada pelo avô que veio do interior, extremamente castrador, que se tivesse uma banda de tijolo na mão, jogava nas tuas costas. Você tem que se esconder. Então, você quebrar esses paradigmas, né, culturais, educacionais, de criação, demanda muita comunicação assertiva. Então, a dica, o padrão ouro que eu levo aqui, como fala na medicina, para vocês, em relação à visão do homem, né, é que vocês têm que entender de uma vez por todas, não levantando bandeira de nenhum dos lados, que o homem é o sexo frágil. Né? E o homem é movido, muitas vezes, pelo sistema simpático e parasimpático. Então, ele dispara um gatilho muito rápido, ele despolariza, como diz na fisiologia humana, muito rapidamente. Então, a partir do momento que você mentaliza, se escuta internamente e faz a pergunta correta, você quebra o homem no meio. Essa é a dica. E eu vivo dizendo para a minha baixinha aqui, não cresce para cima do homem, não vai gritar, até porque um dia eu não vou estar mais aqui, pela lei da vida eu vou morrer primeiro, vai demorar ainda uns 80 anos, mas porque o meu projeto é 100, se passar de 100, estamos juntos. Mas, para você... É 120, eu também quero ficar... o meu projeto é acima de 100. Então, percebam o seguinte, né, que o não perder saúde também passa por você ter relações que não sejam realmente nocivas, agressivas, né? Certo? Nenhum tipo de violência, né, mesmo no Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente, se justifica. Nenhum tipo de agressão, de violência. Mas temos que entender que a lei da ação e reação, ela é real. Né? Então, essa questão de mulher ser depreciada, homem ser depreciado, sociedade machista, tudo isso, nós vivemos numa cultura extremamente machista. Hoje mesmo eu fiz uma fala para minha mulher que ela entendeu. Né? Ela é no meio de dois irmãos, onde ela teve que brigar pelo espaço dela, se ela me permite aqui citar só um trechinho da vida dela, né? Toda a permissão que ela está ali do outro lado assistindo. Então, ela teve que se posicionar no meio de 3 machos, né? O pai e os 2 irmãos.
E ela, como única mulher no meio desse intervalo, que a outra irmã era muito mais jovem, certo? Ela teve que se posicionar, e eu lhe digo mesmo, ela, no auge dos seus 1,5 m, 1,57 m, ela cresce para 3 metros, né? E aí, eu até vi hoje um TikTok que o cara estava com a vassoura acuado no canto do banheiro e a mulher ralhando com ele. Não é por aí, né? Não é por aí, porque uma hora o cara chuta o balde, pega a maletinha dele, que o homem não precisa de muita coisa, vai embora e aí. O caminho mais fácil é separar. Depois não adianta, porque o homem, pessoal, as meninas já levantaram esse questionamento, viu, Silvana? O homem, ele tem uma característica do desapego e que ele não olha para trás. Então eu deixo essa dica aí para vocês. Como você falou aí da sua sabedoria, né, da sua inteligência emocional e da sua blindagem, de você simplesmente ressignificar o que o outro traz para você e dizer, peraí, isso aqui é nele. Deixa ele respirar, deixa ele metabolizar. Porque assim, como eu sou professor de fisiologia humana, né, e eu lido muito bem no universo da sexualidade, né, não só do sexo, mas da sexualidade, já trouxe aqui sexólogas na minha live, né, no meu projeto humilde, e eu digo para vocês o seguinte, numa linguagem filosófica, tá, para vocês entenderem, vamos entender dessa forma, o homem transa para conversar, a mulher conversa para transar. Tá? Se vocês entenderem, não o largo os outros, só a palavra do seja foda, como diz no livro do Caio Junqueira, filosoficamente vocês vão entender que são duas pessoas biologicamente diferentes tentando conviver no mesmo espaço. Então isso aí dá pano para manga para outra live, né? E a Mariazinha está me apertando aqui para ler a última parte do livro, porque nós ainda temos uma surpresa para você. Eu sei que você é uma mulher de Deus, você não leva só a psicologia, mas você leva a palavra de Deus, você leva o conhecimento de Cristo, né, para todas as pessoas. E eu tenho visto alguns depoimentos de pessoas que foram nos seus eventos, né, e assim, você transforma vidas através do seu evento. Né? Então, quem puder, vá ao próximo nível, entre em contato com a Silvana, siga o John Mário, a Cris Valdo Valentim, a professora Beth, Ívia Cardoso também tem muito o que acrescentar, Kathleen Veloso. Então, assim, nós temos um nicho de pessoas de sucesso. Né? Qual é o meu nicho? O meu nicho é sucesso. Então, se você não quer perder saúde e quer aprender a ter sucesso, ou ir do fracasso ao sucesso, porque mesmo o fracasso pode te levar ao sucesso, venha com Chico Naldo. Então, do fracasso ao sucesso, página 54, da Cristiane Valentim, diz o seguinte: o mundo é cheio de maldade, de perigo e de injustiça. E, infelizmente, não estamos livres de ser alvo da perversidade. Mas aquele que tem Deus, tem nele a sua justiça e o seu ensinamento. É dele que vem a nossa sabedoria e entendimento das coisas. É essa fé que nos fará derrubar obstáculos, subir montanhas, enfrentar tempestades e se manter firme. Pois eu sempre digo, posso até cair, mas desistir nunca. Pois eu tenho um Deus lindo que cuida de mim e cuida de você também. Basta você acreditar. Olha que maravilhoso. Que lindo, que sensacional, hein? Parabéns, ela tá aí, ó. Acho que ela que escreveu aqui. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Eu que estou dizendo isso para você, né, Cris? Que eu acho que é ela que está escrevendo isso daqui. Ela tá aí. Que eu acho que é para ela mesma essa mensagem. Parabéns pelo lindo trabalho. Então, E quanto às injustiças que a gente passa, né, ao decorrer de tantos anos aí, se as pessoas hoje elas pudessem agradecer por todas as injustiças que elas passaram, porque elas conseguem hoje se tornar pessoas muito mais fortes, muito mais autoconfiantes. Porque as injustiças, como eu já passei injustiça no trabalho, algumas injustiças, gente, até mesmo de uma fala que a gente, no momento ali do evento, fala uma coisa e é mal interpretada porque a pessoa ouve aquele único trecho e que ela quer interpretar daquela forma.
sendo que ela não viu o contexto. Então, a gente sofre injustiça o tempo todo, mesmo fazendo bem. Então, se hoje a gente conseguir se posicionar de uma forma que eu cometo injustiça, eu estou sendo injusto com alguém, eu tenho que fazer essa análise. Então, a partir do momento que eu não estou fazendo, esses dias, Alcione, eu ouvi um áudio, um vídeo, na verdade, do Paulo Vieira até, sobre perdão. E eu fiquei pensando, ele falando de vários tipos de perdão, vários tipos, aquelas pessoas, e eu falei, gente, graças a Deus eu sou livre. Eu não cometo essas coisas que, né, de ter que pedir perdão por causa disso ou daquilo. E a gente é pecador, lógico. Mas, de certa forma, eu me senti tão leve, tão tranquila, porque eu não fico causando bloqueios nas pessoas, eu sou muito cuidadosa com isso. E quando eu vejo que eu posso causar, eu já, né, tento evitar e pedir desculpa, falar, olha, não foi intenção, então eu evito ser injusta com as pessoas. E essa frase que ela coloca, do quanto que Deus está no controle das nossas vidas de uma forma que é por Ele e para Ele, que são todas as coisas, e que a gente tem um foco muito maior em fazer o bem e não ser injusto, talvez até mesmo dentro de casa, com alguma comunicação não adequada. Então, é fazer análises de qual injustiça que eu estou fazendo, o que eu estou cometendo hoje que eu não estou nem me dando conta. E olhar para Deus e falar, Senhor, coloque em mim a tua mentalidade, a tua sabedoria, me dê o seu conhecimento para que eu seja cada vez mais uma pessoa que entrega o meu melhor, que ensina aquilo que aprende, que consegue ter um olhar amoroso para o próximo. Então, eu estou muito interligada aí com esse livro mesmo. Tudo a ver comigo. Eu vou ler aqui 2 comentários, que a gente já está chegando ao final da nossa live, que pena, né? Mas as pessoas ouvem de acordo com seus filtros, é o que o João Mário está colocando, né? E o Alex N. Assis está dizendo aqui, recebemos injustiças mesmo fazendo o bem. Muito forte isso. Mas eu queria comentar essa parte do Alex, depois eu deixo contigo, né? Porque você percebe, Alex, se você for lá na Palavra de Deus, você vai ver que o lugar onde Jesus foi mais injustiçado e execrado foi na própria terra dele. Não é verdade? Então a gente tem que perceber que as injustiças fazem parte da humanidade. Em todos os tempos, né? E a fundamentação de todas essas referências bibliográficas que eu trago aqui estão todas na Bíblia. Porque nós procuramos beber na fonte, e a fonte é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, né? E a gente tem que sempre entender dessa forma. Essa semana, Silvana, eu fiquei muito abalado. Quem me conhece, quem está me mentorando, me ajudando, me seguindo, sabe que eu fiquei muito abalado essa semana com a perda de uma paciente. Olha que eu já tenho 31 anos de profissão com urgência e emergência, UTI, mas como a pandemia me trouxe um presente, que foi o Hospital da Criança, né? Aqui de São Luís do Maranhão, trabalhar com crianças e na neonatologia e pediatria, bebês muito pequenos, né? E bebês, muitas vezes, de primeira viagem, né? Mães adolescentes, mães jovens, único filho. E eu estava cuidando, tem até no meu feed aí, tem até umas fotos dela, com permissão da mãe, né? Antes dela falecer, eu tive um contato com ela. E assim, Deus fala, viu, Alex, né? Acho que é Alex me assiste. Deus fala conosco de várias formas. Eu tive 2 plantões com essa criança, né? E no primeiro plantão que eu dei com ela nasceu sem cérebro, só com cerebelo cerebral, e ela sorriu. Eu tenho foto dela aí para provar, podem olhar no meu Instagram. Ela sorriu para mim. E eu olhei e disse, mãe, ela está sorrindo. Mesmo eu sendo um fisiologista, com mestrado, etc., a reação do ser humano. E a mãe entendia tudo dela, Silvana, mesmo ela não tendo cérebro. Até a forma de mexer a boca, ela entendia que a criança estava com fome. Está entendendo? A comunicação delas duas era uma coisa assim fantástica. E desde o falecimento dela, eu fiquei muito abalado. Já hoje falei com a mãe novamente, e estou dando uma força, um apoio a ela e ao pai, né?
E todos os dias eu dou bom dia, pergunto como estão. Hoje ela mesma me disse que estava muito difícil sem a filha dela, né? Mas que iria voltar ao hospital para doar os insumos que sobraram da criança para as outras crianças que vivem no AME, né? São os chamados prolongados, as crianças que realmente dependem de uma enfermaria, de uma UTI, de um hospital para sempre, tá? Então, assim, mas onde é que está a gratidão disso? Mesmo tendo perdido um paciente dentre tantos que a gente consegue salvar. Deus colocou em mim as palavras certas para aquela mãe, para aquele pai, de que lá atrás o médico tinha dado 4 meses de vida e aquela criança ficou com ele 5 anos. Como não agradecer a Deus por isso? Olha a experiência de vida e o tempo que esses pais ficaram com essa criança e aprenderam com ela. Então é necessário que nós vivamos o luto, né? Porque o ciclo da vida ele se fecha um dia para todos nós e que nós tenhamos a certeza de que a vida eterna está em Cristo Jesus. Não tem como não falar, né? E a nossa live também tem levado esse conforto às pessoas, né? Certo? Aqui tem um comentário para ti da Nobre Maria Madalena, minha tia de Brasília, né? Que é uma pessoa também incrível, fantástica, certo? E ela diz: doutora Silvana, sinônimo de qualidade, live de excelência, né? O Diomar está dizendo... Gratidão, querida. Beijo, obrigada pelo carinho. O Diomar está dizendo aqui: a verdadeira comunicação não precisa de palavras, exatamente. Né? Eu gosto muito da linguagem corporal e leio muito a linguagem corporal. Porque quando a gente é professor, que está numa sala de aula diante de 100, 120 alunos, como eu já estive, a gente tem que entender a linguagem. E tem aquela velha história do ouvido de professor, né? A pessoa fala isso, aí ela: como que você ouviu? Aí o outro diz: ele é professor, ele escuta tudo. A gente aguça os sentidos, né? Mas, Cris, eu estou com a Cris na cadeira, porque a Cris, ela me perturba o dia todo, né? Vamos decolar. O Diomar é outro cabeçudo que me perturba o dia todo, né? Ele está dizendo aqui: você não perdeu uma paciente, ela ganhou você para ajudar nos seus últimos instantes. Obrigado, Diomar. Diomar é um cabeçudo, né? Então, veja. E essa mesma menina que você falou de 5 anos de idade, é ela que nasceu sem cérebro? Sim, é essa? Sim. Na época que nasceu, o médico deu 4 meses de vida. E ela viveu com essa família 5 anos. Então, uma bênção. As pessoas não entendem, gente, né, muitas vezes. Eu nunca vi um caso desse. Nunca vi. Mas eu tenho muitos casos. Se eu te contar um dia o milagre da Eloá, que me manda áudio, desfila, manda vídeo, e eu fui chamado na UTI para poder desligar os aparelhos do respirador, estubar e dada como morta, e ela está com 9 anos estudando, linda, maravilhosa. Você vê que Deus nos usa, né? Nós estamos sendo usados para fazer milagre na vida das pessoas, né? Tem pessoas que chegam... Ontem mesmo eu ouvi da Nishimoto, né? Que é uma seguidora de Diomário, que também hoje me segue, é uma amiga fofa. Ela disse: olha, você e o Diomário estão me ajudando muito na vida. Então, olha, um simples projeto, um pensamento de criar uma live tem se tornado realmente algo grandioso. Por quê? Porque eu não ensino vocês a ganhar milhões, né? Mas eu tenho me tornado com esse projeto pai de multidões. E nesse momento de ser pai de multidões, eu quero agradecer pela tua vida e dizer que hoje Deus falou comigo e trouxe para você uma palavra, né? Mariazinha está aqui comigo. Nós vamos ler para você, para sua família e para todos que estão aqui ainda conosco e que passaram por nós hoje, né? E que nós tenhamos também para a família da Bangu, né? Hoje é um filho de Deus lá no céu, olhando por todos. E no livro de Lucas, no capítulo 8, versículos de 22 em diante, diz o seguinte: a tempestade acalmada. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco com seus discípulos e lhes disse: vamos para outra margem do lago. E partiram.
Enquanto navegavam, ele dormiu. Abateu-se então uma ventania tão forte sobre o lago que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Então dirigiram-se a Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele acordou e deu ordens ao vento e à fúria das águas. E a tempestade parou e veio a calmaria. Então disse aos discípulos: Onde está a vossa fé? Cheios de temor e admirados, eles diziam uns aos outros: Quem é este que dá ordens aos ventos e à água e lhe obedecem? Então, só temos gratidão pela tua vida, que você continue sendo, como tem se tornado no próximo nível, mãe de multidões. E que tua vida seja sempre abençoada. E nós agradecemos a todos. E eu queria que você dissesse as últimas considerações da live de hoje. Da live impactante, como a doutora Ívia mesmo disse aí. Eu quero finalizar com esse último trecho que você leu agora, o poder da palavra. Eu tenho lido muito sobre o poder do pensamento positivo, desde muito nova eu leio sobre isso, mas a declaração, ela pode nos livrar de muitas dores. Então, quando eu declaro que eu sou livre, que eu sou potente, que eu vou realizar meus sonhos, que eu sou uma pessoa capaz, quando eu olho as minhas qualidades e eu declaro, assim como foi Jesus declarando para o mar se acalmar, para a tempestade parar. Ele fez declarações. Então, e quando ele transfere para os discípulos, homens de pouca fé, ele está dizendo, a mesma forma que eu declarei, vocês também podiam declarar. Então, se hoje eu entender que a minha boca, ela pode declarar vida e não morte, quando eu estou falando bem de mim, quando eu estou falando bem do outro, quando eu estou fazendo palestra, quando eu estou fazendo lives, quando eu estou fazendo um stories de 15 segundos, eu tenho que entender que as declarações podem curar vidas. E não só do outro, principalmente a minha vida. Eu começo a declarar que eu sou uma mulher realizadora e eu realizo os meus sonhos. E eu li muito nova sobre isso. Declarações faz você levantar do leito, faz você se livrar das dores, da doença física, até mesmo situações como os ossos. Quanto que os ossos, se você declarar que eu vou levantar e vou andar, primeiro acontece aqui, no seu pensamento, depois o seu corpo obedece. Eu acredito, Alcione, que você deve ter muitas histórias de pessoas que primeiro acreditaram que era possível curar aquele corpo que estava debilitado, talvez emocionalmente e não fisicamente, mas os ossos estavam enfraquecidos. E a declaração que ele começou a colocar na vida dele, ele conseguiu se colocar de pé. Ou conseguiu movimentar o seu braço. Quais são as partes do seu corpo que precisam ser movimentadas hoje através das suas declarações? Pessoas que vão levantar do vale da morte, do leito, da depressão, da angústia, da dor, da paralisação, dos bloqueios emocionais, através das declarações poderosas que Jesus nos ensinou que é possível a gente conseguir também. Que sucesso, hein? Que sucesso essa mensagem. Eu estava lembrando aqui muitas coisas. Como você diz, temos realmente, quem trabalha com reabilitação, com vida e morte, urgência, emergência, UTI, tem muitas histórias para contar. Mas eu só conto no próximo nível. Tá bom? Então, assim Quero como te receber com muita honra, muita honra. Assim como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, eu quero deixar para ti uma fala que não é minha. Tua fé te salvou. Fica com Deus. Grandes coisas ainda estão por vir na tua vida, na tua história, na tua família. E que você tenha abençoado e agraciado todas aquelas pessoas que você chama no palco com toda aquela alegria,
para que elas venham contar as suas histórias. E que o teu evento, ele é um evento que tem transformado vidas. Deus te abençoe, te domine, e nós tenhamos próximos encontros em outros níveis. Grande abraço, fica com Deus. Nossa, que lindo. Na Me emocionei, quinta-feira, porque é isso que eu quero ver cada vez mais. na quinta-feira nós estaremos de volta. Gratidão. Com uma live aula com o professor Alcione sobre o ritmo sono-vigília. Você está dormindo bem? Você consegue dormir bem? Vem na quinta-feira, nós vamos conversar sobre sono-vigília. Grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Parabéns, querido. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Deus abençoe. Obrigada a todos aqui que ficaram. O Nígio, o Mário, a Cris, todos que... A Shirley, o Alex, ficaram aqui até o final. Obrigada. Alcione, Deus abençoe você e sua família. Gratidão. Boa noite. Da mesma forma, amém. Boa noite.